Salve, salve pessoal! Retornamos agora com mais um bloco do nosso especial Historiência, Corrida Espacial, e no bloco de hoje nós iremos abordar os projetos Gemini e Mercury. Então, solta a vinheta, Daniel! Quando falamos em corrida espacial, quase que imediatamente pensamos no projeto Apollo e na chegada do ser humano à Lua. Mas ao longo desses blocos, ao longo desse especial do Historiência, nós estamos tentando mostrar que esse processo foi muito mais amplo, né? E para que a NASA pudesse chegar no Apollo, foi necessário uma série de testes e outros projetos. Entre eles se destacam Mercury e Gemini. Nara, qual que é a característica aí desse primeiro grande projeto da NASA, o projeto Mercury? O Mercury, ele era um projeto de uma nave onde cabia apenas um tripulante. Foi usado vários tipos de lançadores diferentes para poder lançar ele até chegar no Atlas, que foi um dos melhores lançadores que a NASA desenvolveu. E, principalmente nesse projeto, a primeira fase dele, os primeiros anos, foi praticamente usado só para fazer testes das condições do lançamento, de quanto suportava aquela nave, de como seria uma pessoa no espaço. Perfeito. Vamos lembrar, gente, que o sistema que nós desenvolvemos ao longo das últimas décadas para a exploração espacial é baseado na ideia do foguete. Isso parece um pouco óbvio até, né? Mas existem projetos alternativos, por exemplo, elevadores, né, para chegar para sair da órbita terrestre. Mas por que a gente comenta isso? Porque existe a tecnologia da cápsula, então para você ter a órbita, para se manter no espaço, e você tem que ter uma tecnologia para impulsionamento. Levar a cápsula até lá. Para levar a cápsula até lá. E você vai literalmente com um míssil na parte de trás ali do foguete, vai com um foguete na parte de trás da nave que vai fazer essa impulsão. Então, imaginem só, gente, numa década de 60, no início de todo esse processo, as pessoas entrarem em uma nave, em um míssil, para ser impulsionadas, catapultadas para fora da Terra e fazer o projeto de órbita. Então, nesse período, essas tecnologias, tanto de impulsionamento quanto da cápsula, eram muito rudimentares. Então, foi muito importante, tanto para a NASA quanto para a agência soviética, aprimorarem esses sistemas de lançamento e de cápsulas. E aí o Mercury, ele faz todos esses primeiros testes na primeira fase dele, para poder ver a capacidade de suportar temperatura, de força de lançamento, e depois ele passa para os testes já tripulados, primeiramente com macacos, em voos apenas suborbitais. Perfeito. Lembrando que nesse período, na corrida espacial, nós podemos dividir aí 3 fases da corrida, né? Uma primeira fase de 57 até metade dos anos 60, com uma liderança clara da Rússia. Então, nesse período, enquanto os Estados Unidos estavam mandando os primeiros macacos, os russos já haviam mandado seres humanos para fazer voos orbitais, né? Não suborbitais. Na metade da década de 60, a NASA toma a dianteira desse projeto, e no meio dos anos 70, nem Estados Unidos nem Rússia. A gente tem o acordo entre essas duas potências para desenvolver tecnologia conjunta. Então, nesse primeiro momento que nós estamos falando hoje, do período do Mercury, os Estados Unidos estavam ali tecnologicamente, tecnicamente, atrás da União Soviética, mas investiam pesadamente. É muito interessante a gente observar, foi rápido, né, o processo de evolução tecnológica. Então, ok, os Estados Unidos começam atrás, mas até eles alcançarem a tecnologia russa, foi um período relativamente rápido, 2, 3 anos. Foi bem curto até. Né? E depois do lançamento com os macacos, eles também fazem um lançamento suborbital. É o primeiro lançamento suborbital da NASA com uma pessoa na tripulação. E isso é feito em 1961,
pouco tempo depois dos lançamentos suborbitais da União Soviética e dos lançamentos orbitais também. Perfeito. Em 1961, então, com os primeiros lançamentos de seres humanos, a Mercury acaba cumprindo essa função. Foram, se eu não me engano, 14 lançamentos, 11 bem-sucedidos, 3 desastres, né? Vamos lembrar também que nesse período, a gente pode até ver aqui algumas fotos dos desastres, não era incomum que esses foguetes explodissem antes ou explodissem logo depois de entrar em órbita. Era algo muito experimental, mas após esses lançamentos, o projeto Mercury foi concluído e foi substituído por um projeto um pouco mais moderno, o projeto Gemini. Isso. Só para finalizar, em 62 a NASA ela consegue lançar um voo orbital no projeto Mercury ainda. Ao mesmo tempo, em 61, a União Soviética lança um voo orbital e na hora de retornar para a base, eles fazem um pouso de emergência, é o primeiro pouso de emergência que existe nessa história da corrida espacial. E depois, o Mercury ele foi desenvolvido com o objetivo já de querer chegar a monitorar a Lua e depois com o discurso do Kennedy, que eles vão fazer o Gemini para poder testar as condições de pousar mesmo na Lua por causa da forçada que o Kennedy deu neles. Em 1961, nós temos o período do auge, também isso é muito interessante de ser lembrado, da ficção científica nos cinemas nos Estados Unidos. Então a gente tem filmes como, por exemplo, O Dia que a Terra Parou, em que vem um alienígena, né, trazer uma mensagem importante para a humanidade, que é não se matem. E outros filmes de ficção científica no sentido espacial. Em 1961, o então presidente John Kennedy faz um discurso histórico falando: nós queremos ir à Lua, nós iremos à Lua até o final dessa década, e joga toda a aposta do projeto para a exploração lunar. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Esse é um ponto muito importante que a Nayara destacou, porque até esse momento do discurso do Kennedy, a Lua não era o objetivo. O objetivo principal era o lançamento de seres humanos para órbitas e o lançamento de sondas para outros planetas, e não a chegada tripulada. Mas com esse discurso do Kennedy, a situação muda e esse projeto, a chegada de seres humanos no espaço, vai ser possibilitada pelo outro projeto, Gemini. Isso. O Gemini ele já era um pouquinho mais avançado, por exemplo, ele já cabia 2 pessoas dentro da nave. E ele tinha, junto com o Redstone, o lançador dele, ele conseguia um alcance maior. Então ele conseguia fazer voos orbitais e voos mais longos. Eles conseguiam, nos projetos mais bem-sucedidos, lançamentos do Gemini, eles conseguiam completar 5, 12 voltas orbitais em volta da Terra. Bom, eu até conversava com a Nayara antes do programa. O Gemini pode ser caracterizado aí como um meio termo entre o Mercury e o Apollo, literalmente. Então, o Mercury possibilita essas primeiras viagens suborbitais, e o Gemini já vai testar condições técnicas e psicológicas e físicas para manutenção no espaço. Por exemplo, na época, você não tinha ainda seres humanos no espaço, então não se sabia, imaginava-se, por exemplo, que haveria um cansaço físico muito grande em função da inexistência, ou melhor, de uma gravidade muito diferente da força gravitacional da Terra, ou seja, que qualquer esforço cansaria muito mais. Então, dentro do Gemini, eram realizadas várias tarefas de esforço físico, algo que nós lembramos, sempre que a gente acaba vendo algo de corrida espacial, sempre tem alguém dando uma corridinha ali numa nave, etc., consertando algo. Parece que as naves estavam sempre quebradas, né? Porque tem sempre alguém ali mexendo uma chave, mas na verdade eram também testes para ver
como o corpo humano se comportaria. E eles puderam avaliar no projeto Gemini que era sim possível que o ser humano permanecesse por um longo período em uma nave e que os efeitos dessa gravidade diferente não eram tão assim nocivos ao corpo quanto se imaginava. Outra grande mudança que esse projeto traz para a história da corrida espacial é que eles começam a testar a cooperação entre duas naves juntas, um voo compartilhado, e também a acoplagem. Então, o projeto Gemini 7 e 6, eles foram lançados duas naves juntas, o 7 e o 6, e foi feito um teste para ver como eles fariam as rotas juntos, se haveria colisão, o que iria acontecer. E o 7 também, ele fez os primeiros testes com a acoplagem. Então, seria a nave acoplando em uma estação espacial, ver se estava tudo certo, se teria algum problema. Perfeito. Então, nós observamos aqui nesse bloco o quanto esses dois projetos, Mercury e Gemini, foram fundamentais para realizar aí essa grande ambição do John Kennedy da exploração da Lua. Na próxima semana, nós lançaremos os próximos blocos desse especial, quando nós finalmente falaremos de qual projeto, Nayara? Nós vamos falar da NASA para vocês com o lançamento do Apollo 11. Do Apollo 11 e, consequentemente, da exploração lunar. E depois nós veremos também a criação das primeiras bases internacionais no espaço. É isso então, pessoal. Obrigado, Nayara. Obrigada e até a próxima.